Eu sempre digo, a pecuária, eu também sou pecuarista, ela até que aceita, empurrando com a barriga, para aceita o desaforo, porém, a agricultura não. Se você não acompanhar a modernidade, usar a tecnologia tanto no maquinário quanto na condução, no operacional da lavoura, acompanhamento da cultura com outros tratos culturais, você sai da atividade. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Brasil que produz essa série itinerante do Agro Resenha Podcast, que tem como principal finalidade destacar e valorizar histórias inspiradoras de produtores rurais Brasil afora. E nessa primeira temporada, eu aqui com meu amigo Gabriel Martins, que fala mais do que o homem da cobra, a gente vai conversar com 6 agricultores aqui do estado de Mato Grosso e vamos contar histórias maravilhosas. Já estamos no quinto episódio já aqui, quase. Cara. E esse aqui é muito especial e nós já vamos falar por quê. Mas antes disso, eu tenho que passar uma mensagenzinha que é o seguinte, cara. Esse projeto aqui, a gente tá aqui na fazenda porque a Deloitte tá nos apoiando, cara. Então, se você precisar de alguma coisa da Deloitte, é o seguinte, eles têm um monte de soluções. Se você estiver buscando melhorar sua gestão, se você estiver querendo organizar finanças, tributos ou até mesmo adotar novas tecnologias, fazer sucessão familiar, a Deloitte ela tá preparada para atender qualquer tipo de produtor rural, independente se é pequeno, médio ou grande, eles têm uma solução única aí na sua necessidade, tá certo? Bom, então aqui, diretamente da Fazenda Mirante do Tesouro, com uma dupla de pessoas especialíssimas, especialmente pra mim, né? Que são parentes, né? Meus primos aqui, que é a Nilvânia e o Gilmar Delosbel. Estamos aqui diretamente do município de Água Boa. Muito obrigado, viu, pessoal, por vocês terem nos recebido aqui. Sempre muito bem recebido. E vamos conversar. Seja muito bem-vindo ao Brasil que Produz. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, por ter escolhido a gente, né? É isso aí. Eu também agradeço de coração vocês terem escolhido nós para esse bate-papo e assim, a oportunidade de conhecer o Gabriel hoje, que eu não conhecia. Você, como carinhosamente a gente chama Paulinho, nosso primo. É isso aí. A gente está junto há muitos anos, então é uma satisfação muito grande recebê-los aqui para esse bate-papo. É isso aí. Ó, vai ser bacana hoje, hein? Cara, por quê? Porque assim, na verdade nós já gravamos um episódio antes de gravar o episódio, né? Mas o que acontece? Todos os produtores que a gente entrevistou até agora, que a gente conversou, porque isso que não é entrevista, né? É um bate-papo, foram pessoas que tinham a proximidade e tal. O Gilmar eu não conhecia, mas daí, cara, cheguei aqui, o cara é amigo de todos os meus amigos produtores lá de Querência. Aí, muito bom. Fica muito fácil. Os grandes amigos de Querência. Os caras que eu gosto, o cara gosta também. Então já sei que tá tudo Ornou, em casa. Né? Como Ornou, diz, né? Ornou, exatamente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então assim, esse episódio é um pouco diferente, que estamos em 2 aqui, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês aqui nessa região, porque desde quando eu era criança, eu sabia da turma que tava aqui pra cima, né? E eventualmente a gente vinha, né? Na época muito mais difícil pra chegar, tinha que ir até a Barra, subir naquela estrada que não era boa, né? Bem, são décadas aqui, né? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente, Gilmar, Nilvânia, vê aí como que vocês vão fazer. Bom, a gente chegou, dá pra ver o meu sotaque, né? Vindo do Rio Grande do Sul, né? Com criança ainda, Sim. Né? Então tem muitos anos de Mato Grosso. Apesar de ter aparência de 45 anos, eu já tenho 60, né? Tá bem. Já que é um bate-papo bem descontraído, vamos descontrair, sabe? Então, em 72, né? Meu pai, lá no Rio Grande do Sul, com a areazinha pequena lá, falou muito menino, que na época era muito menino, sabe? Muito filho. Falou, eu não vou dar conta de criar esses meninos tudo aqui, não. Vamos achar um lugar que tem mais área maior, mais oportunidade de crescer, sabe? Aí surgiu, né, aquele projeto que todo mundo conhece, né, aqui da região, como é que foi o projeto do finado Norberto Schwantz. Ele faleceu, não lembro que ano, mas porém faleceu como deputado federal. No ano da Constituição. No ano da Constituição. 88. Aí o finado Norberto Schwantz, pastor da Igreja Luterana, criou um grupo lá em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, para vir para o Mato Grosso, trazer essas famílias. Ele viu lá que as famílias estavam crescendo e as terras pequenas para repartir com os filhos e ficava muito apertado, sabe? Aí meu pai participou dessa reunião lá com interesse já de conhecer novas fronteiras e trazer novas aventuras para a família. E foi muito corajoso e peitou esse desafio. Em 72. Inclusive, foi 7 dias de viagem, em cima de um caminhão de lá aqui, porém, chegamos em Canarana, onde iria ser futuramente Canarana, que era só Cerrado
nativo, né? E bem numa época, em setembro é tudo queimado, né? Cerrado nativo queimado, só carvão. Não, chegou lá na paisagem maravilhosa. Paisagem maravilhosa, tem que ter coragem, viu? Muitos voltaram para trás de carona, viu? Né? Aí a gente começou ali, tinha incentivo para abrir as novas fronteiras agrícolas, né? Inclusive incentivo do governo federal. Aí a gente descarregamos a mudança ali no dia 7 de setembro. Nós, como bons patriotas, no 7 de setembro, aprendemos na escola, primeiro de tudo cantar o hino nacional. Quando desceu todo mundo do caminhão, que era muito menino, muita gente, vamos primeiro enfileirar aqui, cantar o hino nacional. Aí começou bem, né? Cantando o hino nacional, patriotismo que a gente aprendeu na escola, na época, tudo. Aí começamos, né? Aí chegou mais famílias, o primeiro projeto era 80 famílias. Aí começou, daí ficou acampado ali até chegar, todas elas, para depois destinar cada um no seu lote, que não existia estrada, porém já existia a picada, né? Marcada por agrimensores, né? Aí começou a história de Canarana, há muitos anos atrás, né? E passei. Começou, a gente já fazia agricultura lá no Rio Grande do Sul, porém, uma agricultura assim, pequena, né, de braçal, familiar, não tinha máquina, não tinha nada. E daí aqui a gente começou, no cerrado tinha que ser com máquina, né, não tinha como peitar na mão, né, na enxada, no machado. Aí começou devagarzinho, os que tiverem resistência de continuar, sabe, porque muitos desistiram e voltarem para trás. A maioria, né? A maioria, uma grande maioria, perderem muita oportunidade, sabe, trocarem assim, lotes de terra, que na nossa época ali na região de Canarana, nas proximidades aqui, era 400 hectares o lote de terra. Aí o pessoal às vezes trocava por um carro velho para não ir de carona de volta pro sul. Teve desses casos, né? Que pena, né? Perderem boas oportunidades. Loucura, né? Mas as boas oportunidades têm momentos difíceis, às vezes. Tem que ter resiliência, né? Tem que ter resiliência. Bem mais difícil do que fácil. Porque né? vocês, né, devem ter passado alguns perrengues, né? Pra hoje vocês conseguir ter no começo, quando a gente chegou aqui muito longe, Barra do Garça era a primeira cidade, né? Caramba. Aí você ia comprar... Barra do Garça é 400 mesmo que tinha um dinheirinho, ia comprar o quê? Aonde? Tinha que viver do pouco que trouxe junto no primeiro momento, e depois dava um jeito, comprava, tinha alguns alguns poceiros na região, a gente comprava alguma coisa também, que eles tinham uma plantação de milho, uma plantação de abóbora, galinha, mandioca, assim, no primeiro momento foi bem difícil. Então, os nossos pais foram realmente uns heróis, porque para nós, criança, era só alegria, né? Sim. É só alegria, igual levar uma criança na beira de um rio, acampar embaixo de uma lona, só alegria, né? Agora, para os nossos pais saber que ali começava um desafio para estruturar, criar família e montar alguma coisa, a cabeça tem que estar muito bem alinhada para poder absorver tudo aquilo. E olhar para aquilo, né, cara? Olhar pro nada e imaginar o futuro ali, né? Uhum. É uma coisa, muito... Cara, é só gente muito determinada, né, cara? Verdade. Que consegue olhar e fazer o negócio, né, cara? Porque, então, assim... porque imagina, ele falou, chegaram em setembro, que meu Deus, setembro aqui é um calor insuportável. Seco, queimado, não sei o quê. Seca, poeira e fumaça. Né? Na época, né? Hoje não, né? Quase ninguém queima mais. Não tem mais. Mas acontece, né? Tem acontece. Combustão espontânea aí, acontece Sim. muito. Esse ano mesmo teve um Esse problema ano foi grande crítico. de queimada no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Né? Em São Paulo tiveram problemas gigantescos por causa do calor e tal. Mas a pessoa chegar, principalmente vindo do Rio Grande do Sul, né? Que é um estado que ele não tem isso. Não existe isso lá. A pessoa chegar aqui, porque é muito diferente. Eu sou de lá, eu atendo Mato Grosso há 25 anos e é muito diferente. Eu sinto, e eu conheço, eu venho toda hora e eu sinto isso. Então chegar aqui com nada, no meio do nada, pra tentar fazer alguma coisa. Tu lembra, assim, tem uma lembrança do que tu pensou, assim, tu lembra, Gilmar, não? Que idade tu tinha mesmo? Eu tinha 8 anos. 8. 8. É complicado, né, cara, de alguma lembrar. Coisa lembra, mas lembra, assim, de tudo que estava acontecendo no momento, mas não passava pela cabeça se aquilo lá, o que ia ser, ia dar certo, é um risco, o que aconteceria depois daquilo, sabe? Mas curtia o momento, por ser criança, tava bom, acampado na beira de um varjão, de um córrego lá, brincava na água lá, apesar que tinha muito sucuri, e daí eu lembro dos primeiros momentos, a gente parecia uma formiguinha, né? O pai ia lá, subia no buriti, cortava as folhas do buriti e a gente transportava as folhas para fazer, porque só embaixo de uma lona preta no mês de setembro, igual você comentou, muito calor, né? Então tinha que colocar as folhas do buriti por cima para o ar-condicionado às vezes não funcionava, né? E o negócio de ser criança, né, cara? Tudo não alegria. tem a consciência, né, do que é aquilo ali. A preocupação, Não, cara, o pai
o pai tá aí, o pai, né? É isso, resolve. né? Não, o pai trouxe nós, é porque o negócio tá... Mas aí eu lembro muito bem, a Canarana vai ser daquele córrego pra lá, mas não dá pra atravessar o córrego, né? Daí nós ficamos aqui num varjão, as primeiras 80 famílias que chegou, daí depois a gente viu tudo, construir aquela primeira ponte pra atravessar, pra ir do outro lado, onde ia ser a futura Canarana, que já tinha os trieiros marcados, a parte de agrimensura, né, topografia. Aí isso tudo a gente lembra, assim, do começo, as ruas da Canarana, hoje eu passo lá, moro lá, uma bela cidade, né, de 35 mil habitantes, as empresas chegando, uma cidade muito bonita, a capital do gergelim, conhecida nacionalmente como a capital do gergelim, planta muita soja, uma pecuária muito boa. Aí eu vejo aquilo ali, eu lembro de quando meu pai ajudou a derrubar as primeiras árvores a machado, que não tinha motosserra nem máquina, Não tinha. para fazer as ruas onde que seria Canarana. Então, isso tudo eu lembro na minha memória. Na época eu tinha 8 anos, mas a gente lembra ainda. Muito Quem bom. é que falou no monte de machado também? Eu acho que foi ontem o Fábio, né? Fábio, Falou Fábio, também, isso. cara, era 30 machados e não se vira. Não, as fazendas do Xingu aqui para baixo chegava caminhões de machado para o pessoal derrubar mato. Então é mais ou menos essas histórias. Eu queria puxar também, ô Nilvânia. Conta um pouquinho, porque assim, apesar de, né, sermos próximos, talvez eu nunca perguntei isso, né? Como que foi o início aqui? Como que vocês vieram pra cá, né? Foi mais ou menos a mesma história, né? O meu pai resolveu sair do meio dos parentes e falou, vou morar num lugar, vou ir até onde não tiver mais morador. Aí veio e achou uma terra aqui, que é inclusive aqui, Perto? Aqui onde a nessa gente tá? fazenda. Aqui? Aqui. Em 71. Caraca. Em 71. Em 71. Antes de nós chegarmos Antes de em vocês Canarana. chegarem ainda. A nossa diferença é que a gente veio de mais perto, então a gente trouxe as coisas, né? A gente Sim. trouxe gado, trouxe galinha, trouxe porco, trouxe tudo, cachorro, né? Então a gente veio já mais estruturado, né? Mas a situação foi a mesma. Moramos debaixo de barraco era um tecido, para depois fazer a casa de palha, com as paredes de barro, para depois, mas a dificuldade foi a mesma. E a cidade mais próxima era a mesma, né? Era Barra do Garças. Então, por incrível que pareça, em 71 o pai dela veio para essa região, só que ele falou assim, eu quero 20 quilômetros depois do último morador, que você chegava lá, marcava o lugar, daí ia no Intermate fazer o requerimento da área documentada. Do governo, mais ou né? menos assim que funcionava, certo? Então em 71 o pai dela já estava aqui nesse lugar, e nós chegamos em 72 em Canarana, que também não existia nada, Sim. só o nome aqui, Futura Canarana, sabe? E depois de muitos anos a gente se conheceu. Podia ter conhecido antes, né? Mas... Casou, que isso faz parte da próxima história, sabe? Criou a família em Canarana, nossos filhos nasceram ali, a gente casou ali e fomos para morar em Querência, muitos anos, 17 anos a gente morou no município vizinho ali, Querência, uma região maravilhosa. E chegamos lá também, não tinha, assim, era bem precário. Era bem difícil lá. na época. E aí compramos essa fazenda aqui, que onde era do pai dela, da família, né? Em 71. Mas pode contar. Pode contar essa história aí. Não, pode continuar. A gente quer saber justamente isso. Aqui assim, tinha... Como que foi? Como assim, da onde que vocês se conheceram? Porque o que a gente tá vendo hoje aqui é depois disso, né? É depois. Então, assim, a gente quer chegar... a origem disso a gente tudo? Quer chegar aqui. A gente quer chegar aqui. A gente sabe? se A gente quer chegar nesse momento no aqui. encontro de jovens da igreja. A gente Nós fomos na Água Boa. Grupo de jovens, né? Em Canarana. Daí, um determinado dia lá teve um encontro em Água Boa. Da gente... Pegou E eu ônibus, perdi, eu botei 2 despertadores para não perder o horário e não liguei os 2. Só programei a hora. Mas queria muito te encontrar aí, velho. Só programei a hora, mas esqueci de ligar. Então eles não bateu o martelinho na hora certa. Mas era para acontecer, sabe? Daí um amigo meu que estava coordenando a equipe de jovens, ele falou, não, o Gilmar nós não vai deixar para trás, não. Já estava todo mundo dentro do ônibus, só faltava eu. Aí ele parou na frente da minha casa, me acordou e falou, vamos embora. E daí eu já tinha visto ela várias vezes, né? Não sei se já conversado e tal. Acho que conversado não. Conversado ainda não. Aí nessa viagem começou. Deu tudo E certo. aí, Temos aí já 40, assim, de que a gente se conheceu dessa viagem do ônibus. 42 anos, né? 40 anos de casado. Vai fazer ano que vem já. 39. 39, né? 41 anos junto, quer dizer. Desde o namoro. Quando começou a namorar. Quando começou a namorar. E daí formamos nossa família, nós casamos ali em Canarana. 2 filhos. Os filhos nasceram ali, estamos juntos. E dali pra Querência? Porque tu começou a plantar lá? Não, na Canarana.
Canarana. Aqui. Canarana. Em Canarana. Canarana. Em 86, quando eu casei, daí eu comecei a plantar pra mim. Eu já plantava junto com meu pai, com a família. Aí meu pai falou, não, casou, tem que dar os pulos, cada um pra lá. Ele deu uma ajudadinha e falou, ó, se vira. Aí nós começamos a plantar ali na Canarana, só que deu muitos anos difíceis. A agricultura sempre teve seus altos e baixos, sabe? Ou menos problema de clima, porém mercado, governo, dólar, tudo isso interfere e tem os altos e baixos da agricultura. Sempre teve. Por isso que agora a gente continua convivendo com esses altos e baixos, porém a gente não assusta muito, porque parece que no passado era mais grave, mais acentuado. Era pior. E a gente sobreviveu, sabe? Então, subia de escada e descia de elevador, né? Daí a gente começou ali, da família, né? Que é família agrícola a vida toda, desde o Rio Grande do Sul. Aí criou-se algumas dificuldades em função desses altos e baixos da agricultura, daí muita gente saía da atividade, porém alguns escapava meio arranhado, mas continuava. E nós continuamos. Aí surgiu o momento, a oportunidade de ir para Querência. Querência estava começando, só tinha madeireira, muito pouca lavoura. Eu lembro que plantava a região lá, o município, plantava 12 mil hectares de soja quando eu cheguei lá, sabe? E aí a gente começou uma pequena pecuária, plantando soja também, arroz. E as terras lá eram muito baratas, muito barata na época. Barata para adquirir terra lá. Era fácil. Aí eu vi em Querência uma excelente oportunidade e fui para lá. Fiquei 17 anos lá. Então foi uma história muito bonita. Que começou em Canarana, continuou em Querência, depois voltamos para Canarana e estamos aqui, Água Boa, Canarana e Querência. Essa é a região aqui que a gente atua. Legal. E uma outra questão assim ainda sobre essa chegada. Tu tem irmãos aqui também? A família toda veio, não ficou nada lá no sul? Não ficou ninguém. Veio meu pai, minha mãe e os 6 filhos. Toma. Porém, eu acho que se não me engano, há 8 anos atrás, meu irmão mais velho faleceu de acidente. Aí 4 anos depois, meu pai faleceu de acidente. Aí a fazenda que era da família, do lado da cidade de Canarana, eu arrendei dos irmãos, dos herdeiros, e continuo plantando lá. Então meus irmãos estão na região, só uma irmã que mora em Rio Verde, os outros estão aqui, Canarana e Querência, estão aqui na Redondeza. Daí, minha mãe está viva ainda com 88 anos. Olha lá. Saudável, assim, bem disposta. Lúcida, bem disposta, com 88 anos. E meus irmãos estão na região toda aqui. Eu arrendo deles a parte lá que é da E compramos também uma parte, né? Compramos, deu um já e arrendamos dos outros. A tua origem, de Losbel, é? Italiano. 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 Sim, meu pai falava italiano, a gente entende algumas coisas, só que eu não sei falar italiano. É por isso que tu quase não conversa, então. Assim, eu devo ser italiano também. E aí, tá gostando do bate-papo com o Gilmar e com a Nilvânia de Losbel? Tá animal, né, cara? Mas antes de voltar pra lá, quero compartilhar contigo como a Deloitte tem se mostrado uma parceira fundamental para o agronegócio. Para as famílias que enfrentam o desafio da sucessão, eles oferecem um apoio incrível, ajudando a planejar essa transição com uma estrutura de governança que conecta o legado familiar às novas gerações. Além disso, a Deloitte entende os dilemas de gestão que os produtores enfrentam. Com suas soluções focadas em governança, conseguem aumentar a produtividade e mitigar riscos, garantindo a sustentabilidade do negócio. E não podemos esquecer a revolução tecnológica que a gente está vivendo. A Deloitte ajuda os empresários rurais a adotar inovações que promovem a eficiência e ainda protegem o meio ambiente. Com as recentes mudanças na reforma tributária, sua equipe está preparada para adaptar estratégias que atendam a cada necessidade específica. Além disso tudo, eles oferecem uma auditoria única para o setor agro que melhora a governança e a credibilidade dos negócios. Se você está buscando soluções que façam a diferença no agronegócio, recomendo conferir tudo que a Deloitte tem a oferecer em www.deloitte.com/dr/agro e saiba como ela pode apoiar aí o seu dia a dia. Deloitte se escreve D-E-L-O-I-T-T-E no final, tá certo? Agora vamos voltar pro episódio. Voltando um pouquinho da chegada, quando surgiu as dificuldades, aí aquelas conversas assim que os filhos não poderiam escutar, nós vai ficar, vai voltar, o que vamos fazer? Será que nós dá conta aqui tratar dos filhos? Aquela conversa eles falavam em italiano, mas dava para entender um pouquinho. Que interessante, cara. E daí a gente lembra que até chorar, eles choravam na parede de palha, dava para escutar nos momentos difíceis para saber o que fazia, né? Porque tá ali os filhos, tá olhando o cerrado na frente, cerrado queimado, né?
O que vão fazer? Vai dar certo ou não dá? Mas meu pai foi muito sempre persistente, lutador, trabalhador. Ele não desiste fácil, não. Ele garra mesmo e fala, não tem carne pra mistura, eu vou caçar. Na época podia, né? Podia. Hoje não pode, mas na época... Não, mas não tinha como, né? Não tinha como. Era luta pela sobrevivência. Exatamente. Hoje você vê o tucano comendo o sabiá ou outro passarinho, é luta pela sobrevivência das espécies. Na época era assim também. Nós tínhamos que sair caçar. Paca, tatu, o que tinha na frente para poder sobreviver. Então meu pai sempre fez isso. Trabalhava de dia, de tardezinha ele de pescar. Ele ia caçar, pescar para ter mistura. Né? Então foi difícil, a gente sabe que foi difícil, mas com luta conseguiu. É o primeiro momento, né? Porque depois, certo. Como era um trabalhador, já tinha uma mandioca, já tinha uma horta, já tinha então assim, o primeiro momento. O estabelecimento é complicado, né? Não é o caso, por exemplo, nossa, que já vinha mais. Já veio mais estruturado, né? Porque uma coisa é você começar do zero, né, cara? Chegar, vir um baita de um cerrado, uma secura. Porque ainda se estivesse chovendo, cara, por mais difícil que fosse, ainda começava a organizar ali, mas, porra. E nós também não tivemos outro privilégio que a gente já era daqui, né? Falar isso aí. Sabe? A gente porque, já era daqui, não teve tu é tanta... daqui, né? Tu é mato-grossense, ela é mato-grossense. Eles estavam a, sei lá, 900 quilômetros de casa, mas eles estavam no estado deles, né? Eles chegaram e tiveram que, cara, entender... O que é isso aqui antes de, né? Entender, né? E aí é a dificuldade do pai e da mãe dele ali, né? Entender o ambiente, cara, o que dá pra plantar aqui, o que não dá, como é que a gente vai sustentar essa gurizada aí. E tu é pai, né? Cara, é complicado. Eu lembro, no primeiro momento, assim, a gente chegou num lugar que não tinha pessoas. Porém, na beira de um rio Tanguro, lá um pouco afastado de onde ia ser a cidade de Canarana, e onde nós estávamos acampados, já tinha alguns poceiros que vieram da região do Goiás, quando era junto com Tocantins, aventurar, sabe? Aí eles ficaram lá com um pedacinho de terra na beira do rio, e daí largavam o gado na queimada, sabe? Na larga, não tinha cerca, não tinha nada. Não tinha pasto, aí esse pessoal que tinha daí uma mandioca para vender, uma galinha para vender, um ovo para vender, um porco para vender, um leite. Então assim, ou foi onde a gente correu para comprar alguma coisinha, que não tinha comércio, mercado aqui na região, sabe? Então assim, esses poceiros nativos da região, nativo não, que chegaram antes que nós nas regiões, porém não onde ia ser Canarana, mas bem próximo, eles deram um pequeno suporte assim, a gente tinha alguma coisinha para fornecer pra gente. E compra vinha da Barra, né? Tinha um caminhão, né? Que trazia... da Barra, quando as pontes, na época da chuva caía as pontes todas, né? Que era a terra da Barra do Garça, Canarana, 320 km. Aí tinha aquele avião que tá na praça lá, que é o Vaca, que eles falam. Aquele lá dava um socorro também. Dava um suporte também. Ele vinha trazer mercadoria, levava o pessoal na Barra fazer compra. O Banco do Brasil também. Era em Barra do Garça buscar financiamento, tudo. Que essas terras nossas na região, em 72, elas foram financiadas pelo banco, sabe? Período de 10 anos. E tinha um incentivo, um subsídio na época, então foi bem fácil, né? Foi fácil, né? Aí a gente chegou, aí o segundo passo é abrir lavoura, aí começou a chover, né? Final de setembro começava a chover e tá, agora... Aí apareceu lá, através do projeto de colonização lá, a Coopercol, junto com o início da Coopercana, que era a cooperativa que estava sendo fundada para dar um suporte para os produtores que estavam chegando na região. Aí foi comprado, parece que 3 tratores de pneu, CBT na época, tinha que ser CBT, porque é o símbolo do cerrado, né? Pode ver que nas cidades agrícolas tem um CBT. Sempre tem um CBT. Chapadão do Sul tem um enorme lá dentro de Chapadão Primavera do Sul. tem, lá Lucas tem, Mutum CBT tem também. Aí compraram 3 CBT, daí começou. Aí o povo se reuniu em 3 agrovilas, né? A primeira agrovila, a segunda e a terceira agrovila. Aí foi um CBT para cada agrovila fazer uma lavoura que eles falavam coletiva. Aí começaram. Aí aqueles poceiros goianos que estavam lá na beira do rio, viu os gaúchos abrindo cerrado para plantar arroz, eles falaram assim, vão tudo morrer de fome. Não dá nada, né? Eles não sabiam que existia adubo, de nada, não dá nada. Pois arroz, além de abrir a terra, tem que adubar talvez não muito, mas porém tem que chover muito. E na época chovia muito na região, sabe? Aí quando passou alguns meses que eles viam aquelas lavouras de arroz, coisa mais linda, e produzia. Quando ele tá assim mais ou menos, é lindo. E depois arroz, quando parece ele um gramadinho. E quando o cacho dele é muito lindo a lavoura de arroz. Aí esse pessoal não acreditava, mas viu com os próprios olhos que a terra, a região ia entregar fartura para quem viesse aqui. E foi o primeiro passo, depois demorou muitos anos para conseguir calcário, para passar para soja, mas tudo foi uma sequência que aconteceu com sucesso. Esse negócio dos caras falar assim, esses gaúchos aí vão morrer de fome. Eles não sabiam que vocês não tinham outra opção, né? Não tinha. Então, assim, se vocês... Ou era, né? Se você tivesse que abrir a terra à mão e cuspir dentro pra ter água, ia fazer, né? Era desse jeito. Então, e aí eu queria, assim, já
engatar aqui numa questão que a gente também tem perguntado bastante com quem a gente está falando, que é assim, do teu início até hoje, assim, do início de vocês até hoje, o que principalmente, tu é mais envolvido na lavoura? Sim. Os dois. Os dois? Eu na lavoura, assim, tem as pessoas que tocam, né? Mas eu sempre fui envolvido na lavoura e ela mais na parte da administração financeira. Então, uma pra ti e uma pra ti, então, assim. Pra ti, o que mais te desafiou do teu início até hoje, tecnicamente? Muitos desafios, que na época eu lembro muito bem, quando chegou, primeiro era machado e enxada e coisa. Aí quando chegou os primeiros tratores, eu lembro, não tinha nem direção hidráulica, nem capota, nem tração dianteira, nada. O pessoal reclama hoje que o ar não tá gelando muito. O ar não tá gelando muito. Tem que botar isso no filme, não tá gelando. A gente acompanhou essa evolução dessa tecnologia que aconteceu na maquinária agrícola, né? Na agricultura, e a gente tem que acompanhar. A evolução foi muito grande, né? Você lembra lá de um CBT sem um toldinho em cima, quem dirá gabina com ar-condicionado, sem direção hidráulica. Depois, quando saiu a direção hidráulica, quando entrava no cerrado, pegava uma vara embaixo e arrancava o pistão, já ficava sem direção hidráulica do mesmo jeito. Ele só saiu de fábrica com direção hidráulica, daí depois foi melhorando, veio a gabine, ar-condicionado, as coisas foi melhorando de todas as formas, tecnologia, piloto, GPS, depois o piloto automático. Hoje tem tanta tecnologia embarcada numa máquina agrícola, as variedades, potencial produtivo bem maior. Na época eu lembro, quem produzia 32 sacos das variedades antigas tava colhendo muito bem, né? Era o rei da soja. Aí foi melhorando as tecnologias de maquinário e também os fertilizantes, os micronutrientes, as variedades que entregam um potencial produtivo maior. Então toda essa evolução foi acontecendo e a gente tem que acompanhar. Eu sempre digo. O desafio era conseguir estar ligado nisso. Assim. Tá ligado e se adaptando às novas tecnologias, que não é muito fácil, né? Eu sempre digo, a pecuária, eu também sou pecuarista, ela até que aceita empurrando com a barriga. Aceita desaforo. Aceita desaforo. Aceita essa palavra, aceita desaforo. Porém, a agricultura não. Se você não acompanhar a modernidade, usar a tecnologia tanto no maquinário quanto na condução, no operacional da lavoura, acompanhamento da cultura com outros tratos culturais, você sai da atividade, sabe? E a pecuária, é claro que se eu aplicar tecnologia na pecuária, eu vou ter mais rendimento lá na frente, mas ela aceita desaforo, empurrar com a barriga. Então, foi um desafio, mas a gente conseguiu se adaptar, e daí foi surgindo nossos filhos que estão junto com nós, e eles têm mais facilidade também. Essa gurizada mais nova que chega hoje no mercado de trabalho ali, eles têm mais facilidade de aprender que uma coletadeira, um trator, uma máquina agrícola é um computador, né? Você tem que saber... Eu não consigo ligar. Não, é verdade, eu não sei nem ligar. Você tem que saber operar ela através da tudo digital, né? Então é um desafio que a gente teve que ir aprendendo com o tempo. Perfeito. E do ponto de vista da gestão, qual ou quais foram o maior desafio que tu sentiu, assim? Gestão de pessoa, gestão de risco, gestão do que for. Qual é o maior desafio para ti, assim? Hoje em dia eu acho que é a gestão de pessoas. Assim, a de risco também é forte, né? Mas de pessoas é mais complicado. Sim, você conseguia montar um grupo. Agora a gente, graças a Deus, está com uma equipe muito boa, mas é complicado, é difícil. Mexer com gente. Isso, e nem todo mundo está disposto, né, a passar pelo que vocês passaram, verdade. Né? Acha que já chegamos assim, né? Não sabe da história, do que a gente já passou, né? O motivo dessa conversa que a gente já acampou embaixo do barraco de lona, já com as crianças pequenas, porque tinha casa na cidade, mas não compensava fazer uma casa numa terra arrendada. Sim. Ia lá, montava um barraco lá e ficava lá. Então, assim, então a gente não tá assim desde sempre, claro. Né? A gente veio lá bem, muito... A minha família, a minha esposa, meus filhos sempre estiveram com nós. Nunca foram trabalhar para outras empresas, outras fazendas, sempre juntos, sabe? Aí ela acompanhou, a gente deixava, ela falou, acabou de falar aqui, uma casa até confortável na cidade depois de um tempo, né, que a gente conseguiu, e tinha que ir no pé do eito, como eu falo, né? Tinha que estar junto do serviço. Como é que é? Olho do dono que guarda o boi. Porque na época mas era a roça, né? Então tinha que estar junto. Daí a gente ia para debaixo de lona com as crianças pequenas e assim, a parte da gestão que ela fazia desde o começo, eu lembro de um caderninho das folhas tudo torta, que anotava lá, tá, funcionário pegou tanto de aumento para isso, para aquilo, adiantamento e tal. E depois foi melhorando, né? Planilha Excel e só que, foi assim, evoluindo. Foi aumentando o serviço também, né? Assim, que antes você dava 2, 3 funcionários.
Hoje não, né? Hoje está na faixa de uns 18, 20, se contar as fazendas junto, né? Assim, aí é bem mais complicado. Porque à medida que o tempo vai passando também, né, Nilvânia, assim, o negócio vai ficando mais complexo. Quando tá só você e a família, você vai levando. Mas à medida que vai entrando mais gente, quer dizer, é que não são uns 8, 10 pessoas, né? São 8, 10 famílias que estão sob a sua responsabilidade, vamos dizer verdade. Assim, né? E não é só isso, né? Pô, tem que comprar, tem que vender, tem que, né, faturar. E no nosso caso aqui tem porque a gente tem um sócio. Então você tem que prestar conta, tem né? Que prestar. E esse aí você tem que levar... Os mínimos detalhes, né? Muito detalhado, para não dar problema. Graças a Deus a gente já tá sócio desde 99. Nessa fazenda aqui eu tenho um sócio já há 25 anos, a gente era sócio lá em Querência, mudou para cá. Aí ele comprou uma fazenda, eu comprei outra do lado e juntamos e somos parceiros. Então a sociedade de 25 para 26 anos, nessa faixa. E assim, a gente nunca teve problema. Então, tem que ter um alinhamento muito certo, bom, né? Também, né? Além de ter transparência e tudo, tem que ter um alinhamento muito bom. O Osmar sempre fala, para dar certo tem que ter transparência. Se tiver transparência, as coisas, né? Bom, vamos entrar no outro assunto aqui, que você já deu uma pincelada aí, Gilmar, que é o seguinte. A gente percebe, né, e Mato Grosso, por exemplo, é o que é nos últimos 50, 60 anos, né? Acho que de todos que nós conversamos aqui, ou chegaram em 70 ou chegaram em 80, né, cara? Chegaram dos aventureiros. Todo mundo que a gente conversou é mais ou menos desse jeito. E na década de 70 aqui era nada, né? Nada. Em nenhum lugar de Mato Grosso era alguma coisa, né? Tudo era mais ou menos. E ao longo desse tempo, acho que você comentou várias coisas legais aí. Queria que você trouxesse pra gente, nesse período que vocês estão aqui à frente, né? Mais especificamente ali na lavoura. Quais foram as tecnologias que mais impactaram a forma de trabalhar? Porque assim, no início vinha machado, pá. Depois, quais foram as tecnologias que mais impactaram a forma de trabalhar na fazenda, na sua visão? Assim, você fala quando chegou uma tecnologia nova e não conseguia me adaptar com ela? O que assim, antes que a gente fazia desse jeito, aí depois nós passamos a fazer desse, nossa, isso aqui melhorou demais na minha vida, sabe? Entendi. Olha, tudo, né? Tanto no maquinário, a forma de conduzir, o ganho, a rapidez, tudo isso. Lá no passado, às vezes, eu tinha que aproveitar o momento, assim, não de um clima tão favorável para poder aproveitar aquela janela de plantio. E a gente sabe que a produção boa está dentro de uma janela determinada, sabe? Aí a máquina pequena, não muito funcional, e daí não rendia, sabe? Daí, às vezes, ficava 40, 60 dias plantando, né? Então, a gente sabe que não aproveitava o melhor momento, a melhor janela. Aí, com a chegada dessas máquinas modernas, grandes, a gente quer plantar em 15 dias, você programa e planta em 15 dias. Sim. Se o clima tiver favorável, planta em 15 dias. Que nem esse ano eu falei, não, segura, senão vai plantar em 15 dias. A área pequena, então não... Claro. Até porque se plantar em 15 dias, tem que colher em 15 dias. Aí você pensa, né? Como que vai ser essa colheita? Que a colheita já é mais complicado que o plantio, né? Então, assim, aí que a gente percebeu o tanto que isso poderia ter chegado antes, mas não existia disponibilidade no mercado dessa tecnologia e não tinha como, tinha que usar o que tinha no momento e fazer do jeito que dava. E daí, às vezes, trabalhava muito à noite, né? Ou a gente mesmo, ou o próprio funcionário, muito à noite para tentar ganhar tempo. Naquela época também o custo era diferente, né? Você com menos, colhendo menos, você tinha mais lucro às vezes do que hoje. E também quando chegou a tecnologia, nem sempre você tinha condições de adquirir, né? Vamos com calma, senão às vezes dá o passo maior que a perna, sai da atividade, né? Tudo tem o momento certo, né? Mas fazia falta, mas tudo chega no momento certo e chegou e deu certo. E que tem impactado diretamente, por exemplo, na produtividade, assim. Tem alguma tecnologia que tu, cara, isso aqui, depois disso... Entra também as máquinas modernas, que faz a coisa bem feita na hora certa. A aplicação, o sistema, a gente passou de plantio convencional, acompanhei tudo isso. Plantio convencional para plantio direto, só foi melhorando. Aí depois veio adubo a lanço, só foi melhorando. Aí sim, a janela é apertada, você ganha tempo, porque não precisa botar adubo na plantadeira. Sim. E eu comecei na época do saco de 50 quilos, sabe? De carregar nas costas. Carregar nas costas, né? Aí depois veio o bag, só foi melhorando. Aí depois máquina, só máquina. Agricultura de precisão, acho que é uma coisa que ajuda bastante. Agricultura. Economizar, né? Sim. A agricultura de precisão é muito interessante. Muito interessante que você coloca o que precisa no lugar certo.
Eu lembro muito bem da história de um amigo meu que chegou um ano difícil, falou, colhi mal, vendi mal, tô sem jeito agora para fazer o próximo plantio, adubar bem, do jeito que eu vinha adubando. Aí outro amigo tinha consultoria, agricultura de precisão, falou, não, vamos começar com a agricultura de precisão. O adubo que você consegue comprar, eu tenho certeza que vai ser o suficiente. Aí colocou o que precisava no lugar certo, a quantia certa, aquela quantia foi suficiente. Então é uma tecnologia que realmente uma ferramenta muito boa de se trabalhar. Ainda mais nas regiões que tem terra manchada, tem terra vermelha, tem cascalho, tem terra branca, terra preta. É muito interessante esse recurso da agricultura. Porque ela é conforme cada lugar exige. A aptidão daquela área, né? Isso é uma coisa importante. E uma coisa também que eu sempre comento, teve alguns anos atrás, muitos anos atrás, né, chegou a ferrugem no Mato Grosso que não tinha, né? Aí a gente quase não usava fungicida. Fungicida era poucos que usava. Alguma doencinha lá, às vezes deixava de colher 10, 15 sacos por hectare, porque tinha algumas doenças camufladas lá e não tinha o costume de usar fungicida. Mas daí veio a ferrugem, te tirava a produção toda. Aí te obrigou a usar fungicida. Aí você controlava a ferrugem e as outras doenças que te tomava muitos sacos por hectare na calada, sem você saber o porquê. Então, assim, novas tecnologias que foi surgindo, as variedades, a resistência, às vezes a um nematóide, a lagarta, a tecnologia na própria material disponível no mercado hoje, as tecnologias implantadas também, resistente a lagarta, resistente a alguns tipos de doença, outras mais tolerante a nematóides. Então surgiu muita novidade aí que vem ajudar a agregar no dia a dia. E outra coisa é que quando antigamente a gente trabalhava um período do ano, agora trabalha o ano inteiro, né? Porque você tem duas, aqui no caso tem 3 safras, né? Que pecuária também. Pecuária. É o ano todo. O ano inteirinho. Não tem mais aquela folga. A folga, né? Paga bem, mas usa bem o ano inteiro. Não tem aquele quase férias para viajar. Então, não, antigamente você colhia a soja, dava, né? você pensava só de plantar, né, a soja. Sim. Agora você tá tirando a soja, o trator já tá atrás com a plantadeira com milho ou gergelim ou o que for. E aí, depois já vem a colheita. Então, não acabou. Não tem mais. Já tem os animais. Aqui eu comentei esses dias andando ali no fundo da fazenda, falei, aqui, ó, quando tava nascendo a soja. Eu falei, aqui, ó, semana passada tava a vacada aqui comendo a arrosiense que a gente planta depois da última janela de soja, sabe? E já veio a plantadeira espantando a vaca e já plantando, uma semana depois já tava a soja nascida, né? Então aproveita o ano inteiro, né, a propriedade, conhecer agricultura e pecuária, sabe? E dá uma dinâmica, né, pra região também, porque no fim do dia, imagina, você tinha uma safra. Quer dizer, você comercializava e tal, o dinheiro ficava ali, mas a partir do momento que eu tenho 2, 3 safras, quer dizer, você precisa de mais gente. Precisa de mais gente. Precisa de mais recursos. Isso. Mais recursos, mas você tem mais receita também. E movimenta o lugar, né, cara? Então, assim, quando a gente brinca que todo lugar que chega a agricultura, chega o progresso. Mas justamente por causa disso, você vai precisar de gente pra vender, você vai precisar de gente pra trabalhar, e vai ter dinheiro, e vai ter que comprar comida na cidade. Então, isso movimenta demais a economia local, né? Bastante. Aquele mesmo pedaço de terra que tinha sido desmatado lá muitos anos atrás, quando era permitido, sabe? Ele te dava um giro com uma safra. Porém, depois foi a segunda safra, foi fazendo a integração lavoura-pecuária, foi envolvendo mais gente, foi comprando mais máquina, foi aquele funcionário gasta mais lá na cidade. Tem um poder aquisitivo melhor, né? não só o patrão, melhorou, né? como o funcionário também. Então, aquele mesmo pedaço de terra lá, que girava um recurso dentro do município, dentro do estado, dentro do país, ele triplicou, né, o recurso que ele gera, né? Sem precisar abrir mais áreas, sabe? Em cima daquele pedaço de terra. Sim. Eu tava pensando aqui, tu tava falando, ele falou, tu tava falando e eu tava matutando aqui, né? Porque, por exemplo, assim, se plantar só soja, ia ter uma... Receita, né? Não é só a receita dele. Ah, sim. É assim, aqui na região ia ter só empresas que dão assistência para soja. Aí ele planta milho também, gergelim, ele cria gado. Então, assim... São várias cadeias. São várias cadeias que começa aqui, né, cara? Então, assim, como a tecnologia, no caso que a gente tava falando de tecnologia... Ela viabiliza, né, como cara? A tecnologia ajuda a fazer tudo isso que vocês fazem hoje, no mesmo pedaço de terra, fazem 3 vezes mais, porque, né? Sim. 3 safras no ano de diversas atividades, porém, é na
na mesma terra, né? A tecnologia que veio agregar valor na nossa propriedade, verticalizar a nossa produção. Antigamente era barato comprar uma terra do vizinho e abrir, podia abrir na época, né? Tirar o cerrado e fazer agricultura com facilidade, era mais barato do que dentro da minha propriedade ir lá arrancar uma mancha de pedra com uma PC e fazer agricultura naquele lugar. Porque eu podia arrendar do vizinho, eu podia comprar do vizinho, aí foi encarecendo do vizinho, as questões ambientais foi arrochando, que bom que aconteceu isso, né? Senão ninguém segurava, né? Sim. É proibido a abertura de área, claro que dentro da legislação alguma coisa ainda consegue. Então, o que os proprietários de terra foram fazendo? Foram agregando valor, foram verticalizando a produção, foram, ao invés de fazer uma safra de soja, fui plantando a segunda safra de milho. Nós aqui é a primeira safra, segunda safra soja é a lavoura, né? Toda ela. Aí depois vem o milho na melhor janela, talvez associado com braquiária ou não. Aí vem a segunda janela, vem gergelim, que é uma cultura aqui da região, Canarana, as empresas chegaram aqui. E daí a terceira janela, quando vai se aproximando a estiagem, aí é capim, né? Rusiziense, para fazer pastoreio pro gado, para nossa pecuária na época da seca. Ou seja, tu tem 4 safras, né? Então aproveita. Contando a pecuária. Aproveita a propriedade melhor. Aí evita de ir comprar do vizinho ou arrendar do vizinho, é na sua propriedade. Quantas manchas assim que já estava aberta no passado, porém não utilizava porque tinha pedra. Uma hora de PC, o máquina de esteira era cara na época. Hoje você absorve um custo desse porque viabiliza você tirar uma mancha de 5 ou 8 hectares que já está desmatado e fazer agricultura. Você tem a máquina para arrancar pedra, você tem a máquina para moer. De moer a pedra. Né? Verdade. Então é a tecnologia que tem a agricultura de precisão para ir lá e dizer aqui tem tanto de fósforo, tem tanto de boro, só tem que colocar X, aqui tem que colocar mais disso menos daqui. E cada vez aparece mais variedade. Agora tá com a mamona, né? Que assim a gente plantou esse ano nós aceitamos o desafio de um projeto ali da mamona. Inclusive era mamona, canola e abelha. Aí a canola parece que não tem materiais adequados para a nossa região, parece que foi retirado do projeto. Porém, a mamona foi bem, continua. E o mel. Que a gente se fala abelha, tanto né? de energia renovável, né? A mamona é uma delas, né? Daí associado a isso tá a abelha também. Aí eles colocaram, esse projeto colocou 150 caixas de abelha dentro dessa propriedade para a gente mostrar que a gente faz agricultura, usa os defensivos que não são venenos, são defensivos, igual remédio. É remédio a dose certa e vira veneno se eu quiser. Se for a dose maior, né? Uma dose exagerada, né? Então isso aí mostra que essa apicultura, acho que veio para mostrar, essas 150 caixas de abelha que tem aqui nessa propriedade, e vai ter 150 na outra também, para mostrar que a gente faz dever de agricultura com responsabilidade. As abelhas estão ali produzindo mel, Polinizando as lavouras. Polinizando as lavouras e eu aplicando os tratos culturais da mesma forma. É claro que tem que ter cuidado. Alguns que usava no passado não podem mais ser usados já há muitos anos, né? Não por causa das abelhas, pela responsabilidade que cada um tem que ter em conduzir da melhor forma a lavoura e conviver muito bem com o meio ambiente, com a fauna, com a flora. Então isso a gente é um dever de casa, né? Sim. Porque se eu matar isso, eu vou matar o meu negócio. Que é o que a gente já vem fazendo, né? Assim, a gente já não usa. Então isso aí faz há mais tempo, né? Eu fiz questão de participar desse projeto convidado por uma empresa da abelha, da mamona e da canola, justamente para provar isso ali. E meu pai já tinha um costume de produzir, abelha, né? Produzir um mel artesanal com 20 e poucas caixas de abelha lá, sabe? E daí eu não achava mais gente para tocar aquilo ali, sabe? Eu falei, não, uma hora eu quero resgatar. Aquelas caixas de abelha estão meio caídas, mas o enxame tá lá. Eu quero resgatar isso aí. E daí surgiu esse projeto, deu tudo certo. Legal. Esse encontro aí com o meu interesse de aumentar, não só manter aquele projeto, restaurar aquele projeto, porém ampliar. E eu sei que eu tenho o benefício da polinização, porque eu planto. No caso da canola, é muito interessante. Porém, não deu certo a variedade que foi trazida para a região. Mas tem o gergelim, tem a soja, milho, tudo é interessante, né? Essa polinização das abelhas. E daí o que eu acho mais importante é mostrar para o mundo inteiro que nós produzimos com responsabilidade. Sustentabilidade. Com sustentabilidade. É, porque quando tu falou em abelha, eu até ia falar, mas
mas todo mundo fala que vocês matam as abelhas, pô. Aí tu vem me dizer que tá criando abelha aqui. Junto da lavoura. Junto da lavoura. A gente sabe, né? Junto A gente com é a do agro, lavoura. a gente sabe que isso é uma falácia, é uma mentira, é uma loucura, né? Mas é importante a gente trazer, né, essa informação e quem achar que é mentira, É só vir aqui. vem cá, pai. Nós vamos botar lá a localização, vem aqui, fala com o Gilmarzão aqui que vou mostrar pra vocês. Na época da seca agora, eu gravei a matéria justamente para essa empresa que foi parceira minha na mamona, na canola e na abelha. Aí eles vieram aqui fazer uma matéria aqui na fazenda, uma gravação, uma filmagem. Aí eu fui naquele córrego que passa bem aqui, dá pra escutar até o som da Sim. água ali. Eu falei, ó, esse córrego atravessa a fazenda toda. Um lado é agricultura, outro lado é pecuária. E eu falei, eu tenho coragem de beber essa água desse córrego. Eu bebi a água do córrego, sabe? Eu falei, o pessoal que mora lá em São Paulo, no Rio Tietê, no Rio Pinheiro, Não eles não tem têm coragem coragem. de fazer isso. Então, tanto que é importante mostrar Aham. para o mundo como a gente trabalha, sabe? Nós precisamos manter o meio ambiente, o peixe vivo ali no rio, a fauna, a flora, tudo para ter sucesso na nossa Sim, atividade. Nós não podemos jamais. Eu lembro quando eu comprei essa fazenda. Eu comprei com passivos ambientais, porque era da época, era pecuária, era lavoura de arroz, virou erosões na fazenda. Eu lembro de buracos que eu tapei aqui Já com bebia mais... só no rio, né? Você não tinha bebedouro. Hoje a Mais gente de 1.000 caminhões de terra dentro de um buraco, de uma cratera, às vezes de 300 metros ou 500 metros. Para quê? Para ter um ganho ambiental na minha propriedade e favorecimento meu, que daí hoje está passando a máquina por cima plantando soja e outras culturas. E na época já era desmatado, era pastagem degradada quando eu adquiri a fazenda. Essa aqui há 10 anos atrás. E eu falei, não, isso aqui dá para arrumar. A terra é boa, a região muito boa, a logística muito boa, a 0,20 asfaltada passa aqui do lado. Eu falei, vou arrumar. Ficou caro, né? Para tapar um buraco com mais de 1.000 caminhões de terra. Eu falei, quanta tava água... tentando fazer a conta. Eu falei, esse buraco aqui, essa cratera só vai aumentando. E para onde que vai essa terra? lá. Para dentro do rio, que passa no fundo da fazenda. Eu falei, eu vou gastar dinheiro, mas vou arrumar. Então, assim, a gente adquiriu, quando compra uma propriedade aberta, a gente adquire passivos ambientais. Que, entre aspas, casou com a viúva é responsável pelos filhos, quando chega a fiscalização. Mas o ganho que eu já tive dentro dessa fazenda, quantas horas de esteira e pá carregadeira e PC nas beiras da estrada municipal que eu fiz para evitar da água correr lá para dentro do rio, que não seria responsabilidade minha. Sim. Aquele trecho ali, tantos metros, ou é do Estado, ou é da União, ou é do município a responsabilidade. Mas está dentro da minha propriedade, eu tenho as máquinas aqui, por que eu não vou fazer? É um ganho ambiental que eu estou tendo e já pensou alguém passar na porta da minha fazenda só porque é uma estrada municipal, não é a estrada interna da fazenda e ver uma cratera ali do lado dela? Eu vou lá gastar 30 horas, 50 horas, 100 horas de máquina esteira ou PC, vamos amenizar um pouco o problema. Então a gente tem esse pensamento e sabe que é o que viabiliza e faz a gente continuar na atividade da gente, com sucesso. Muito bom. Nossa, cara, é bom demais. É bom demais. Porque, assim, ele tava falando aí de beber água do rio lá, e depois enquanto ele tava falando agora, eu tava escutando tem um moço aí cantando aí, eu não sei o que é, né, mas ele tá cantando ali. Então, assim, a pessoa que tá agora em qualquer cidade grande aí, né, nos assistindo ou nos escutando no podcast, se ela abrir a janela, muito provavelmente ela vai escutar uma buzina ou, né, um barulho de carro e tal. A gente tá aqui e tá, cara, toda essa natureza na volta, passarinho Chuvinha cantando gostosa. e tal. E o Brasil é o maior... Por exemplo, qual é o outro país no mundo que Não consegue fazer o que o Gilmar tá falando aqui? Não tem. Soja, milho, gergelim e gado num ano, cara. Inclusive é difícil de explicar, né? Eu acho que o Gilmar teve bastante, você também, né, Nilvan? Teve bastante oportunidade de tentar explicar o que vocês Sim. fazem pros gringos e eles não conseguem entender, né? Eu me lembro daquela viagem que a gente fez pra França? França, né? Lembra? Lembro. Lá naquele... Aquela reunião lá com os produtores. E eles não conseguiam entender, não. cara. Tipo assim, ó, mas como assim? Vocês plantam soja e depois plantam milho e depois tem boi? Tipo assim, não tá na cabeça deles, tá ligado? E aí, isso é interessante, porque se a gente não fala isso pra eles lá, eles nunca vão saber, né? Lembra que foi feita uma pergunta pra eles. Sim. Eles falaram que conheciam o Brasil por carnaval, futebol e... Era mulher com pouca roupa na praia. Carnaval. Eles falaram isso. Carnaval, futebol e mais uma coisa. Praia. Praia. Sem contar, eles não fazem, no caso, eles fazem 1/4 do que o Gilmar faz, por exemplo, faz 1/4 lá, só que assim, isso aqui não existe mais lá, não. Né? Essa natureza que a gente tá vendo aqui não existe mais lá, não. Então, é isso que a gente
precisa mostrar, né, cara, também, além de toda essa dinamicidade, né, de tudo que a gente, que o nosso agro vem fazendo aí. E aí, justamente por conta dessa dinamicidade aí, tem dá um gancho aqui para explorar um ponto, que é o seguinte, vocês, lá no início da conversa, falou que levaram 7 dias para chegar aqui, né? Hoje, se tivesse, eu não sei se tem aeroporto ainda aqui na Barra, na Barra tem, né? Mas na Água Boa tem também. Mas enfim, tem um municipal em um dia tu chega aqui, Uhum. né? Em um dia tu chega aqui. Sim. Mesmo que venha por Cuiabá, chega aqui no mesmo dia. Hoje. Tem estrada asfaltada até aqui, só não tá asfaltada a estrada de terra aqui, né? Que 7 km. Que é um asfalto também, a gente veio. Bem conservado. Né? Bem conservado. Mas assim, hoje, já 7 dias no nosso mundo de hoje é uma eternidade. É uma eternidade. No agro, então, Virgem Maria, começa segunda-feira com o dólar a R$4, pode terminar a semana em 10, depende de, sim, no outro dia pode terminar em 10, depende de o presidente da China fazer alguma coisa, dá uma dor de barriga lá, autorizar um filho a mais lá, ou um filho a menos, sei lá, qualquer coisa no mundo que aconteça, né, impacta essas mudanças de mercado, impacta diretamente a lucratividade do agro. Por quê? Porque o agro, ele é global. O agro brasileiro, ele é global. Ele não é um agro local, de fundo de quintal, ele não é de casa. Ele é global. Uma grande parte, até interno, até o mercado interno de vocês é regulado pelo que acontece no mundo. Sim. Né? Então, assim, e aí, aliado a toda essa loucura, ainda tem o que acontece aqui. Internamente. Né? Imposto de renda, LCDPR lá, que apareceu o livro Caixa Digital do Produtor Rural, nota fiscal eletrônica, reforma tributária, que tá vindo aí e tal. Cara, a minha pergunta é, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão se preparando para toda essa loucura, para essa nova era aí da coisa, assim? Isso aí a gente acaba entrando nisso no dia a dia devagarzinho, sabe? Acontece na vida da gente e você tem que acabar acompanhar e achando um jeito e indo absorvendo isso aí. Mas assim, a gente tem consultoria também, pessoas que prestam consultoria para nós, tanto na agricultura como conduzir os negócios do dia a dia, sabe? Então tem pessoas mais capacitadas que conseguem contribuir, dar uma luz, dar um rumo com a gente no dia a dia. Mas eu confesso que essa semana passada e essa semana que tá andando agora, em função desse dólar passada dos 6 dígitos aí, eu sempre gosto de fechar fertilizantes, sementes da próxima safra em dezembro. Sempre gosto. Aí, esse ano em novembro teve uns negócios interessantes, falei, então vai ter que antecipar para novembro. E teve alguma coisa que ficou para dezembro, e daí bem na virada do mês o dólar passou dos 6 dígitos. Aí, já dos teve 6 dólares. Aí começa a preocupar. Fecha, não pode que isso vai se manter, continuar, mas será que continua para baixo ou sobe? Falou, então a gente tem uma decisão. Aí você busca, decisão, né? Assim, busca os assessores para trocar uma ideia e ver o que faz, né? Mas eu confesso que é bem carregado pra gente tomar essas decisões de mercado, bolsa, porque depende. Há 2, 3 anos atrás, o soja foi para R$180. Aí o custo foi lá em cima. Mas por quê? O preço, oportunidade também, bolsa, né? Pós-pandemia, tudo, bolsa né? de Chicago, Soja o preço na bolsa de Chicago. A arroba subiu, o sal já subiu. E não desce na mesma proporção que quando cai, né? Aquele momento que as nossas commodities descem, o boi desce, a soja desce, o milho desce, e o custo ainda fica lá em cima, até ajustar isso aí que é bem complicado, sabe? Aí você tem que buscar consultoria de pessoas para te ajudar para fazer fechar a conta, né? Senão você não sabe, você fica um pouco perdido. Qual a atitude que você vai tomar? A hora de fechar, mas como que eu vou travar um soja, fazer um travamento futuro a R$110 se eu já vendi a 180, 190? Então você tem que estar antenado. E a quantia que você vende também, você não pode fechar tudo, porque o ano passado a soja estava a coisa mais linda, de repente deu a seca. Não sabe quanto vai colher, né? Colhemos quanto menos do que menos da metade do que a gente previa colher. A safra de soja nessa fazenda foi bastante prejudicada com a falta de chuva. Porém, a gente tem pecuária, tem segunda safra, tem a outra fazenda. A segunda foi cheia, né? Assim, foi tem outra fazenda também. Então, a soma geral foi um ano bom. Só tem que agradecer a Deus, porque foi um ano bom, sabendo que muitos tiveram dificuldade. Mas é complicado esse negócio de saber quanto que vende, quanto que não vende.
Pode então, assim, vender, né? Isso aí é uma loucura. A hora certa de acertar. Eu confesso que hoje, se não tivesse aqui nessa visita maravilhosa de vocês aqui, eu estava na beira do rio pescando, porque ontem eu acabei de fechar alguns insumos fertilizantes, insumos para a próxima safra. Então, carregou bastante tomar decisão com esse dólar para Mas não é por isso que depois a gente não pode sair lá, né? Eu tava pensando nisso. Então, eu acho que esse bate-papo descontraído aqui, contando a história desde quando eu cheguei aqui na Canarana, isso é muito legal. Eu acho que descontrai muito bem, igual ir uma pescaria lá na beira do rio. E tu tocou num assunto aqui, porque assim, esse projeto, né, o Brasil que Produz, ele é um projeto perene. Essa é a primeira temporada, tu tá fazendo parte de uma elite aí que tá iniciando, e vou te dizer que assim, parece que a gente já faz isso aqui há uns 10 anos, né, Paulo? É massa demais, cara. Que loucura, cara, tá, sabe, encaixou muito bem, assim, o propósito nosso com o que tá acontecendo com quem a gente conversa. E a ideia do Brasil que Produz é a gente conseguir levar também, porque isso aqui não é pra rodar no meio dos produtores rural, vai rodar, obviamente, claro. Por quê? Porque a gente é do meio, mas isso aqui, a ideia é justamente a gente mostrar pra quem é de fora, estourar essa bolha. Uhum. E tu falou um negócio agora que não sei nem dizer quantos % da população não sabe, que é, cara, o produtor rural, ele poderia tranquilamente, com um cursinho bem básico ali, depois de um tempo, trabalhar na XP lá. Porque o cara, lógico, o cara lida, ninguém imagina. Tu sabe o que as pessoas pensam? Que vocês são colono. Tu é um colono porque tu colonizou o lugar. Mas a imagem do colono que eles têm é o cara que não sabe nada, que não fala direito, que não sabe mexer no telefone. E o produtor rural, cara, o cara entende mercado. Eu não entendo. Vou te dizer, eu não entendo um terço de mercado, sim, a dinamicidade do mercado que vocês entendem. Por quê? Porque vocês, cara, vocês são obrigados a lidar com isso. Quantas vezes eu chego em produtor rural e o cara tá lá com o Chicago aberto lá, pega uma pessoa da cidade, um cara de escritório mesmo, e dá aquela tela pra ele olhar, se ele vai entender. Então, e tu lida com isso no teu dia a dia, né? Dia a dia. É porque a gente tem que ficar muito antenado a isso, porque existem informações manipuladas também nesse meio, né? Para distorcer preços. Agora eu vou fechar porque tem esse comentário, ou não vou fechar por causa disso. Então você tem que estar antenado no porquê que está acontecendo isso. O prêmio está positivo, está negativo, a Bolsa de Chicago está em alta, está em baixa, a média histórica. Tem quanta gente que foi arrendar terra pagando cara, o soja foi a 150, mas a Bolsa de Chicago, o preço em Chicago foi a 18, 19 dólares o bushel. Coisa que não é normal, né? Isso não é histórico. Histórico é 9, 12. Então você tem que fazer investimentos, você tem que pensar que ele pode voltar ao preço histórico. Aí eu sempre falo agora, mas a soja valeu, baixou demais, não está na hora de travar. Mas há 4 anos atrás não estava R$70, nós não estávamos ganhando dinheiro plantando soja. Foi a 180, foi a 190, ganhamos dinheiro. Mas voltou ao preço real. Lá na Bolsa de Chicago ele voltou aos 9, 10 dólares o bushel. Então é isso aí que baliza. Aí tem a demanda mundial, tem que ver estoque, tem que estar antenado em tudo isso para tomar aquelas decisões. Não, vou travar, não vou travar, quanto eu vou travar, tudo isso. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. E não tem bola de cristal, né? Então tem que ir buscando essas informações. Para você fazer uma média, né? Para você fazer uma média boa, né? Sim, porque senão... Não tenta acertar... Não, o Antônio da Luz que fala, né? Não dá Não dá pra tentar acertar o olho da mosca com ela voando. Tem que tentar fazer uma média boa. É isso aí. Lá na frente, eu fechei, aumentou o preço. Travei futuro e aumentou o preço. Mas eu travei porque tava bom pra mim. Tava me dando uma margem satisfatória na minha atividade. Agora, se lá na frente vai aumentar, poderia ter vendido mais? Talvez a sobra, que não foi travado, né? Então a gente pensa assim, trabalhar com mais segurança, mais estabilidade, acompanhando esses números do mercado. Bueno, agora que a gente já entendeu aí o que vocês estão fazendo agora para esse futuro que vem. Eu, mais do que ninguém aqui, de nós dois, na verdade, sei, né, do trabalho que vocês fazem, da família que tá junto, né? E uma coisa que a gente percebe em vocês, em todo mundo que a gente tá conversando aqui, é que existe sempre uma referência da família, né, que veio, o legado das coisas que vocês, de certa maneira, construíram aqui também, né? E as futuras gerações, elas são super importantes,
dentro desse processo, né? E aí eu queria que vocês trouxessem pra gente, que assim, não, vocês têm uma coisa legal que não é toda família que consegue que os filhos estejam no negócio. E vocês têm essa dádiva, né? Que é super importante e tal. Como engajar essas gerações, né? A geração que veio para de certa maneira, levar o negócio de vocês para frente também. Como que vocês veem, como que vocês fizeram, enfim. Eu acho assim que você tem que levar seus filhos desde pequenininho. O Gilmar levava o André pra roça, o André tinha 3 anos, ia acampar com o Gilmar, ficava lá a semana inteira. A Tassi sempre me acompanhou também desde pequenininha. Eu trabalhava lá em Querência no escritório lá da metalúrgica, ela me acompanhava. Ou eu estava na escola ou estava comigo. Então, assim, sempre acompanhou, né? Então, acho que esse é o principal. É você ter seus filhos desde pequeno acompanhando vocês. A vivência, pra eles né, pegar gosto pela coisa, né? E o jogo de cintura, assim, pra manter ao lado da família, né? Porque esse mundão que eles saem aí pra estudar e as amizades, às vezes não devolve o filho. Pra roça é muito difícil. Às vezes nem pra família, quem dirá pra lavoura, pra atividade que os pais vêm exercendo ali. Então, assim, o jogo de cintura mesmo, é ser amigo dos filhos e tentar mostrar pra eles que... a cabeça deles também é diferente, né? A gente tem que ter um jogo de cintura pra aceitar a ideia deles também. Não é dizer, não, o meu pai era assim comigo, eu vou ser assim com meus filhos, aí não dá certo. Então tem que ter o jogo de cintura pra poder segurar eles junto com a gente, junto no negócio da gente. E quem é as pessoas mais confiáveis da gente? É a família, os filhos. Então, eu falo que hoje eu deveria ter uns 4, 5 filhos pra tocar os meus negócios. Tive que abrir mão de vários negócios, várias empresas, justamente porque tenho pouco filho. Caminho, aí, tá vendo? Agora você entendeu. Tem que ter um agrônomo, um advogado, um médico, um contador. Paulinho, e pouco neto também. Daí eu já tô com 60 anos, né? Agora? Um neto só. Agora que a minha filha tá grávida do segundo neto. Mas por quê? Porque eu tive que falar assim, eu quero mais netos e não vou adotar uma meia dúzia aí. Aí eles começaram a se mexer. Tem que ter, as famílias não podem ser isso, diminuindo, tem que manter, né? O tanto que era gostoso, nós lá, vocês criança, meus filhos criança, tudo junto lá na fazenda do vô Tacílio, lá em Guiratinga, né? Que lá uma lembrança que... era maravilhosa. Tinha reunião, Gabriel, que ia as 80, 90 pessoas no final do ano pra passar o Réveillon, cara. Amigos quem levava amigo uma vez, ele sempre ia, ele virava da família e trazia novos amigos. Nossa, então, que legal. Então era muito bom, coisa né? Que sinto muita falta. Eu também. A família é muito importante, né? Então, poder ter os filhos da gente, né? Junto no negócio da gente é muito importante, né? Mas tem que ter um jeitinho para conseguir conduzir dessa forma. O lado de lá tem que ceder um pouquinho e o de cá também, né? Uhum. Tem que ter. Tem. E deu certo, então. Eu queria, dentro ainda desse assunto aí, porque quando a gente fala em legado, né, que é uma palavra extremamente forte, tem o legado da educação, tal, do que vocês passam para eles, né, que é o que faz eles sair e voltar um pouco diferente, mas os valores deles são os valores que foram consolidados lá quando ele tinha 3 aninhos, tu levava ele, que a Tassi andava contigo e tal, né? Só que assim, tem também uma empresa aqui, né? E isso aqui, de alguma forma, obviamente, por conta da história que tu contou desde o início ali, de chegar com 8 anos aqui, sem nada, fazer casa de palha, não sei o quê. E hoje, graças a Deus, vocês têm, né, um pouco de... Vocês têm conforto. Vocês podem proporcionar conforto pros filhos, pros netos. Quer 10, 15 netos já pra ficar tranquilo, correr na volta dessas casas toda varandada aqui e tal. Dá ocupação pros avós. Dá ocupação, exatamente. Justamente aí que eu queria chegar, sabe? Sim, eu acho que é interessante também falar sobre isso, sobre esse negócio da passagem do bastão, sabe? Explorar um pouco isso. Como é que tu buscou isso, assim? Qual é o momento que tu viu assim, cara, vou ter que pensar na sucessão agora, pra eu conseguir curtir meus netos, viajar com a Nilvânia, sei lá. Colocar pessoas de confiança para conduzir o negócio que a gente sofreu tanto para conquistar. Quando é que tu pensou nisso e como é que tu colocou isso em prática? Assim, como é? Há 10, 12 anos atrás, há 15 anos atrás, era mais fácil de conduzir as coisas. E as coisas foi espremendo um pouco, a questão fiscal, a questão da modernidade que foi chegando, as exigências ambientais, tudo isso, sabe? O mercado, tudo isso veio espremendo um pouco
no dia a dia nosso, sabe? Veio nós que não temos muito estudo, sabe? Foram, como é que eu não sei dizer qual a palavra, foi assim, apertando um pouco a forma de conduzir os trabalhos do dia a dia. Aí eu, na época, eu fazia parte da ProSoja, Associação dos Produtores aqui de Mato Grosso. A gente faz parte desde o início, da diretoria, né? Ainda faz parte, na época eu fazia parte como diretor. Hoje a gente faz parte como associado e participa de algumas reuniões, coisas assim. Mas na época eu estava diretor da ProSoja. Aí a gente comentava muito isso, né? A sucessão familiar. A gente até citou alguns exemplos que a gente tinha colegas na 163 lá, que era, muitos falam a rodovia da morte, né? Que o fluxo de cargas e veículos daquela rodovia, ela deveria estar duplicada há muitos anos, né? Porém agora que está começando. E daí a gente perdeu colegas, perdeu amigos, que inclusive que faziam parte da nossa associação, diretoria, coisa assim, lá naquela rodovia. Aí às vezes, uma família que veio do sul com aquela mesma história minha sofrida que eu contei dos meus pais, né? Que criança não sofre, né? Tudo é alegria, né? Aqueles que chegaram lá na 163, no norte do estado, também aconteceu. E eles vieram em cima de um caminhão, vieram numa caminhoneta velha, quebrando na estrada e consertando para chegar lá e desbravar aquela região lá. E aconteceu tudo isso, aconteceu essa transformação e lá antes que aqui, né? A região do Araguaia ficou o Vale dos Esquecidos, porém lá já estava muito próspero lá, naquela região, antes. Aí acontecia, um acidente na 163 matou o fulano de tal lá, agricultor. Aí o filho, com o dinheiro que o pai ganhou lá naquela fazenda, com saber conduzir bem, trabalho e sucesso, tudo misturado, formou o filho doutor, advogado, engenheiro, e o filho não voltou na propriedade, não sabia mais nem como tocar aquilo lá. Aí por uma fatalidade, às vezes faleceu o pai, que fez tudo aquilo acontecer. Aí o filho chegava, olhava aquilo lá, não dou conta, pegava e vendia baratinho. Aí um trabalho da família, uma história, de repente se desmanchava ou passava para outro, né? Aí nós, na época, diretores da ProSoja, a gente teve essa preocupação de continuar formando os filhos da gente lá em São Paulo, Brasília, Cuiabá, Goiânia, nas capitais, porém, trazer depois junto no nosso negócio, independente dele se formar contador, médico, administrador de empresa, advogado, precisa estar junto de nós. Na minha cidade, ele pode ser um médico, pode ser um advogado e pode estar conduzindo alguma coisa, como é que funciona a coisa, convivendo com o dia a dia da propriedade, que foi de lá que ele saiu e surgiu a oportunidade dele se formar alguém na vida, sabe? No nosso caso tem a Tassiane, que é formada em farmácia. Farmácia e administração. Aí tá ela fez administração. Então não tem nada a ver farmácia com a... Só que desde pequenininha ela estava aqui, junto. Ela sabe como que a coisa acontece aqui. Só que daí quando eu coloquei ela dentro de uma empresa da família, ela falou, opa, eu sou formado em farmacêutica, mas eu tenho que me formar em administração para administrar essa empresa. Daí ela fez administração, né? Então deu tudo certo, sabe? Então mas assim, ela entrou daí a gente sendo farmacêutica, né? Aí a gente começou a fazer parte desse grupo ali de conscientizar as pessoas a nível do estado que tinha que dar sequência, fazer a sucessão familiar, né? Assim, sobre sucessão familiar. E daí fomos buscar uma empresa lá no Rio Grande do Sul para vir palestrar e conduzir, ensinar nós, inclusive, nós diretores na época da ProSoja e todos os produtores do estado e comerciantes, um passo para a sucessão familiar, né? Aí que começou essa empresa vir abrir holdings dos negócios da gente, né? E colocar os filhos como sócio mostrar também. Mostrar para os pais também, porque muitos pais não aceitavam, né? A importância de você ter seus filhos como próximos. Esse é o... Porque assim, seu filho tá dentro da holding, é sócio, ele sabe que é dele aquele negócio também, dependendo do percentual. Dependendo do percentual. Aí é um chamativo a mais para ele ter mais interesse por aquilo, sabe? Independente qual a formação acadêmica que ele teve, sabe? Então, fazer gostar por ele tá na sociedade, sabe? Tá dentro do contrato social. E daí o trabalho, sabe? Não só, você tá dentro agora, vamos participar, vamos lá andar a cavalo, vamos lá vacinar o gado, vamos lá ajudar a colher, vamos lá plantar, pegar gosto por aquilo, né? E é desse jeito que as coisas acontecem. Eu quis trazer esse teu relato aí, porque quando a gente estava conversando ali, a gente falou sobre isso aí. E tu comentou que vocês já estavam, né? Já tem essa sucessão formalizada, estruturada, a parte administrativa da coisa, a parte legal da coisa, né?
Por quê? Porque a gente teve um entrevistado, a gente teve um produtor nessa mesma temporada, que ele passou por um BO do que tu falou antes ali. Não foi uma questão de acidente, mas foi uma falta inesperada e não estava preparada a coisa. E aí foi muito mais doído, né? Uhum. E às vezes nem na falta do pai e da mãe, que fizerem tudo aquilo. Às vezes eles chegarem numa idade que vai desanimando. Mas e desanima mais fácil quando vê que o filho não tem interesse por aquilo. Não. Aí o que acontece? Aí vende às vezes um patrimônio, um trabalho, vende de uma hora para outra porque eu quero ir para a cidade descansar, uma pessoa de idade às vezes, mais próximo do recurso médico, coisa assim, e daí bota fora uma história, trabalho da vida toda, né? Que é uma história bonita, né? Sofrida, mas bonita, né? Mas é o que a gente tá falando aqui. Imagina, tu chegou com 8 anos aqui, trabalheira, né? Que a gente comentou, tu tá com 60. Cara, 52 anos depois, tu tem direito de curtir, porque hoje a expectativa, né, é melhor. Então, eu, Gabriel, te conheci hoje e eu queria que tu curtisse pelo menos mais uns 40 anos aí, né? Então, assim, alguma coisa tem que acontecer para que tu consiga fazer isso e isso aqui tudo não parar e te proporcionar isso. E proporcionar depois pro teu filho, depois proporcionar pro teu neto e, como tu falou, estejam eles ou não na atividade. Se eles não estiverem, tá preparado. Tem uma empresa, né? Tem uma parte legal já ajustada, ou pode arrendar, se for o caso, né? Os netos lá, ou pode colocar um administrador lá. Eles tendo gosto por isso, eles vão saber conduzir mesmo não estando dentro, colocar as pessoas certas no lugar certo para tocar a propriedade. Lá para tocar a propriedade. Igual eu fiz também, peguei pessoa de confiança de muitos anos atrás que já trabalhava com nós, voltou, tá tocando essa fazenda aqui, gerenciando. Então, é isso aí. Meu filho tá na outra fazenda, minha filha tá na empresa, então tá tudo pessoas conhecidas, esse gerente dessa fazenda aqui não é filho, mas já morou dentro da nossa casa há muitos anos atrás, quando era jovem, amigo dos meus filhos. Então, o importante é colocar as pessoas certas no lugar certo. Isso faz parte da liderança, né? Então tem que ser líder. Então, esse filho que se formou em qualquer atividade, qualquer meio acadêmico lá, se formou e tem um bom conhecimento, ele vai saber colocar as pessoas certas no lugar certo para conduzir aquilo que os pais às vezes cansarem até por causa da idade, ou às vezes saúde, ou às vezes até na falta. Não pode ter medo de formar gente melhor que tu, né? Isso. Não pode ter medo. Esse é o papel do líder, né? O papel do líder é formar gente melhor que ele. E agora... Vou meter. Não. Essa é minha. Sai. Agora que a gente encheu o coração de vocês aí de lembrança, né? Falou que queria estar lá na beira do rio, olhando pro rio e tal, porque tu não pode pescar. É proibido pescar nessa época. Né? Mas assim, tá com esse coração cheio aí agora. Olha lá o sorrisão da Nilvânia, né, cara? Se você chorar, eu vou chorar junto, tá? Assim, eu quero saber de vocês, porque eu mesmo sinto uma alegria danada, uma satisfação danada de atender vocês, produtores rurais. Mas eu queria saber de ti, assim, e de ti, Nilvânia. Cara, qual é a maior satisfação, assim, a maior alegria que vocês têm em ser produtor rural, em lá, desde os 8 anos de idade, não ter parado, não ter desistido, e hoje, assim, tu acorda e, cara, eu sou produtor rural e eu tenho satisfação e alegria porque... O primeiro trabalho é que aprendeu a fazer desde criança, né? Então, é igual levar uma criança no trator, na colhedeira, vai pegando gosto por aquilo. Ou levar no barco pescar, vai pegando gosto por aquilo, sabe? Então, meu pai, quando eu era criança, já me colocou na agricultura, sabe? Daí foi acontecendo esses passos, essas evoluções. E daí a gente começa a entender a importância daquilo ali. Além de ser interessante economicamente, a atividade da gente, apesar de ter os anos difíceis, mas tem os anos bons, tem os altos e baixos, né? A gente pegou muito amor por aquilo ali, porque é uma atividade que você está produzindo alimento, e principalmente quando você está produzindo com responsabilidade, cuidando do meio ambiente, esse pequeno relato que eu fiz da abelha, da água aqui do rio que eu bebo, sem medo nenhum de ser intoxicado, sabe? Então isso aí é muito gratificante. Fazer
com resultados para você e para um todo. Meus funcionários, entra na fazenda às vezes com a moto, depois tem um carro, tem a casa, isso é muito satisfatório isso aí, ver ele crescer junto e ele poder contar para os eu ganhei isso aqui, eu comprei porque eu trabalhava lá na fazenda do Gilmar. Então isso é muito gratificante, deixar esse legado assim para as pessoas melhorar a qualidade de vida delas através de um trabalho que foi de uma oportunidade que tiverem na minha propriedade, do meu trabalho, da minha família, né? Porque eu sempre digo, eu consigo, eu acho que o sucesso do meu negócio é por essa família, essa pessoa que está do meu lado, agora quase eu chorei, há mais de 40 anos, sabe isso aí? O braço direito, sabe, sempre esteve comigo nos momentos difíceis. Então isso aí que inspira a gente a conduzir isso aí, criar essa família maravilhosa que nós temos e o sucesso do que a gente faz. Que coisa boa. E aí, Nilvânia? Eu acho assim que a transformação do começo, assim, de como eram as coisas, como eram as lavouras, agora hoje você olha, tá tudo transformado, tá tão bonito, né? As facilidades que foram vindo, eu acho que é o que mais me toca, é olhar tudo e ver como tá bonito, como tá belo, que bela passou transformação. Por vocês, eu já contei pra muita gente, eu já fazia lá em Querência e fiz aqui também. Pegasse uma fazenda, a gente fala, palavrear bem rústico, largado pras cobras, sabe? Tudo caído, cerca caída, pasto sujo, represa arrebentada, tudo, sede caída, curral caído, e pegar e fazer a transformação. Então isso é muito prazeroso, é muito satisfatório isso aí, ver essa transformação que foi, assim, não só com os braços da gente, com o braço dos colaboradores, mas foi liderado por nós, sabe? Poder fazer essa transformação e pegar uma área que já estava aberta, desmatada, dentro da época permitida, claro, com muitos passivos ambientais, porém tentando fazer as transformações, tudo na hora certa, né? Porque você não pode chegar e fazer tudo o que você está vendo que tem que fazer agora. Aí haja dinheiro, né? Eu tenho que ir ganhando dinheiro e arrumando um dia, tapando esse buraco, outro dia aquela erosão, outro dia fazendo essa cerca, outro dia colocando mais insumos no meu solo, mais micronutrientes para devolver uma produção, entregar uma produção melhor. Então é assim, saber conduzir essa transformação de pegar uma fazenda degradada e fazer ela produtiva, agricultura, pecuária, isso é muito prazeroso, sabe? Isso aí a gente consegue fazer, não sei até quando, né? Porque a idade vem chegando. A Tassiane, né, minha filha, quando o Gilmar veio, olhou a fazenda, fez o negócio, tudo, aí ela veio para conhecer, né? Eu não sei o que é que meu pai viu nessa fazenda. Era tudo, como o Gilmar disse, tudo largado para as cobras. Ela falou, olha... Mas... Aí hoje ela fala, né? Meu pai tinha visão. Eu identifiquei bem com o lugar aqui, as terras muito boas, a água, a logística, né? Porque você tem que olhar, se tem água boa aqui, Canarana ali, Paranatinga, Primavera aqui. Então é um lugar, a logística é interessante, sabe? Ainda mais agora que tá com asfalto aqui, né? Asfalto quase na porta, um lugar muito bom. Só que assim, à primeira vista não era bacana, não. Tinha que entender do que tinha ali para ser extraído aí. Porque... E de alguma maneira, né, assim, depois que as pessoas veem a transformação daqui, as pessoas daqui que já estavam aqui antes, à medida que elas veem a transformação, elas falam assim, pô, dá pra fazer melhor também, né? Você acaba elevando a régua da região. Exatamente. Isso aconteceu. Aqui, uma micro-região aqui, que quem começou a plantar lavoura aqui há 10 anos atrás, fomos nós. Era pecuária. E uma pecuária, assim, bem extrativista, sabe? Sem investimento, os pastos, igual eu falei, né? Os pastos sujos, muita coisa para, mesmo continuando na pecuária, muita coisa para se fazer, né? Melhorar, né? E daí a gente chegou com a agricultura aqui, melhorou a pecuária, e daí os vizinhos também começaram. Vendo, né? Vai pegando. Falou, eu tô com meu pasto degradado aqui, terra boa, vou fazer agricultura também para melhorar e continuar com a pecuária. Então, além da gente ter tido um resultado satisfatório para nós aqui, economicamente, e benefícios de todas as formas, sabe? Satisfatório. A gente ainda serviu de exemplo para os vizinhos aqui, que começaram a fazer do mesmo jeito. Uma micro-região aqui que a gente fez essa transformação. Isso é muito prazeroso. Que alegria. Muito bom, muito bom. Uma salva de palmas aí. Tá bom. Para nós todos. Muito bem. Muito bom o bate-papo. Bueno, eu já quero começar agradecendo aqui, porque assim, esse projeto, eu tô falando em todos os episódios deve estar orgulhoso, eu tô orgulhoso, Nesse momento tá orgulhoso, tô orgulhoso. Porque a gente tá pensando em fazer esse projeto tem uns 2-3 anos já. E pá, e a gente sabe, não é barato, né? Não é um negócio corriqueiro, sair, viajar, ficar uma semana fora, né, cara? Mas a hora que a gente pensou nisso, eu já falei, ó... Gilmarzão. Tem que estar lá. Porque eu conheço a história, eu sei, né, de como foi as coisas, né? A dificuldade que vocês passaram aqui no começo. Eu falei assim, não, a gente precisa ir lá. Não só porque é minha família, óbvio, né? Mas porque é justamente isso que a gente tá falando aqui agora. É exemplo pra todo mundo perto daqui.
E uma das prerrogativas desse projeto é trazer gente que é exemplo pros outros, né? Porque se tem alguém que tá fazendo uma coisa boa, pô, as outras pessoas mostrar, também podem fazer. Vamos mostrar. Eu acho que esse é o grande objetivo. Então, eu já queria agradecer por vocês nos receberem tão bem aqui na Fazenda, né? E contar essa história maravilhosa, linda. E que bom que você participou. É verdade. Isso aí é importante, porque às vezes a gente fala só de quem tá à frente, né? Tá, mas não, tem várias pessoas que estão junto, né? E a esposa normalmente é quem tá ali, né? Que segura na mão e vambora, vamos pra frente, que não tem como voltar. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Viu? Eu também fico muito agradecido de ter recebido o convite de participar desse projeto. Com certeza um projeto que está recém começando, há pouco tempo começando, mas vai muito longe, vai ter muita história bonita para ser contada. Essas histórias das pessoas que chegam numa região para desbravar, para fazer as coisas acontecerem. E é uma história que às vezes fica no passado lá. Eu já contei a história para muita gente, o pessoal falou, Gilmar, mas isso aí tá documentado, tá em algum livro? Não pode perder uma história dessa. Agora tá. Aí agora uma parte da história tá aí. Então isso aí é muito prazeroso para nós poder contribuir com o projeto, contribuir com o que vocês esperavam de encontrar aqui na nossa propriedade e com certeza a Nivânia também, acredito que ficou muito satisfeita também. Muito. Aí, assim, a princípio não ia participar, depois resolvemos, assim, muito bom, é só agradecer. E nesses passados todos aí, nessas histórias todas, tem coisas assim que a gente às vezes não conta, porque tem pessoas que não acreditam, sabe? Mas voltando... Essa aí acho que eu já conheço. Voltando lá atrás, chegamos em Canarana, descarregamos a mudança dia 7 de setembro de 72, cantamos o hino nacional. Aí descarregamos a mudança ali na beira de um corguinho, que depois apelidaram o corguinho, colocaram o nome do corguinho de Corgo Sucuri. Aí os povos perguntam até hoje, mas Gilmar, Corgo Sucuri, por quê? Até hoje o nome do Corgo Sucuri lá. Aí eu falo, tem gente que não acredita, mas eu vou contar. Aí nós chegamos ali, né? Nós acreditamos. Aí você lembra daquela história que eu contei antes, que o meu pai ia derrubar a folha de buriti, daí os filhos pareciam uma formiguinha, cada um trazendo uma folha de buriti pra tirar o calor de cima da lona, que às vezes o ar-condicionado não funcionava no meio do cerrado. Nem lamparina tinha, nem querosene pra botar na lamparina não tinha. Aí numa ocasião dessa, meu pai atravessou o córrego, nós atravessamos por cima da pinguela, fomos lá, cortar a folha de buriti. O pai na frente com o facão, derrubou as folhas de buriti e nós pegava as folhas de buriti pra voltar, pra cobrir o rancho. Aí chegou ali no córrego, cadê a pinguela? Pinguela é aquele pau atravessado que a gente fala, atravessado de um lado pro outro, cadê a pinguela? Aí que fomos dar fé. Quando nós fomos, era uma sucuri que tinha comido a capivara, tava de barriga cheia fazendo digestão e ela fica parada ali, igual morta, né? Aí nós passamos em cima da sucuri. Mas daí é muito menino, aquele barulho de menino, quando os meninos vierem arrastando as folhas todas, vazou. Sucuri vazou. Chegamos ali, cadê a pinguela pra voltar pra trás? Não era uma aí batizaram o nome de Corgo da Sucuri, por causa que até disso. hoje, conhecido como Corgo da Sucuri, ali próximo de Canarana, por causa desse acontecido. Todo mundo sempre achou que era uma pinguela e era uma sucuri. Não, naquele momento, ela estava ali naquele momento. Ela estava ali naquele momento, sabe? Só naquela ocasião de a gente ter atravessado. Rapaz, então, assim, eu aumento, mas não invento. Só para descontrair. Ô, Paulo, tudo isso aqui não teria acontecido sem um parceiro forte, né, cara? Pra você que tá vendo aí ou está ouvindo esse episódio aí no seu carro e tudo mais, eu tenho certeza que você adorou essa conversa, tanto quanto nós adoramos estar aqui. Tô de coração cheio aqui. Essas conversas. Vou sair dessa semana, meu Deus do céu. Então, cara, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Brasil que produz, o Agro Resenha, ele vai crescer na medida em que você participa com a gente desse processo aqui. Siga o Agro Resenha em todos os agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Amazon, enfim, todos eles. E também siga a gente lá nas nossas redes sociais, só buscar por @agroresenha, né? E essa série, como o Gabriel comentou, ela só está acontecendo porque a gente tem o apoio da Deloitte, cara. Então, se você estiver buscando melhorar a sua gestão, organizar finanças e tributos, de repente, adoção de novas tecnologias, ou até mesmo a parte de sucessão familiar, que a gente comentou muito aqui também, eles têm soluções únicas para todo tipo de produtor rural, independentemente do seu tamanho, tá certo? Eles oferecem soluções adequadas ao tamanho de cada negócio, tá certo? Então, siga a Deloitte também nas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Basta buscar por @Deloitte Brasil. Deloitte se escreve DELOITTE. E visite o site da Deloitte, o www.deloitte.com.br.
apoia.se/br/agro e saiba como ela pode te apoiar aí no seu dia a dia. E agora, como... Acho que eles devem saber. Será? Não, o cara que tem uma propriedade dessa aqui, que fez tudo isso... Eu vou dar barbada pra ele. Se ele não sabe ainda... A gente sempre finaliza os nossos episódios com uma frase de sabedoria milenar, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Tá tudo certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Show.